prazer, meu nome é Magnólia Rodrigues, eu sou ouro nessa companhia maravilhosa, essa companhia que eu decidi apostar, que eu decidi estar, né, com essa gestão maravilhosa que é Cris e Johnny. Então, nós vamos aqui hoje falar sobre empreendedorismo feminino. Nós estamos começando aqui um programa de empreendedorismo feminino, onde a gente tem um programa de evento para mulheres. O que que a gente vai fazer aqui? Gente, não é clube da Luluzinha, a gente não vai trocar receita de bolo, embora a gente até possa fazer isso depois, mas, na verdade, o intuito do nosso programa é capacitar, é gerar conhecimento, é gerar vontade, desejo nas mulheres de poder estar construindo um negócio totalmente novo. Então, depois eu vou contando um pouquinho. Opa, e agora? Falando um pouquinho sobre por que que a mulher deve empreender, tá? Deixa eu só, peraí. Por que que a mulher ela deve empreender? Mulher, ela sempre começa a empreender por causa de necessidade. Vocês já perceberam isso? Ó, e outra coisa, vocês podem deixar aí a câmerazinha aberta, tá? É legal a gente poder, tá? Mesmo no YouTube no Zoom, a gente tá podendo interagir, tá bom? Então, pode abrir. Valeu, obrigada, Mirella. Então, eu gosto de ver vocês, né, suas lindas? Gente, então vamos lá. A mulher, ela começa a empreender por uma necessidade. Pelo menos foi o meu caso. A necessidade, por exemplo, eu trabalhava a vida toda, né? E uma hora eu me vi mãe, dois filhos, apaixonada pela minha casa, apaixonada pela minha família, mas assim, eu tinha que abrir mão de mim. Eu tinha que abrir mão das coisas que eu queria fazer. E quantas de nós fazemos isso? Aliás, o tempo inteiro. Então, a gente, às vezes, eu me vi, no meu caso, um dia eu me olhei no espelho quando. Sabe aquela coisa daquele dia que você arrumou a sua casa toda, você cuidou dos seus filhos, você fez a comida, você cuidou do seu marido, e uma hora você vai tomar banho, você olha no espelho, quando eu olhei o espelho, que eu abri o roupão, que eu olhei, eu comecei a chorar. Eu não gostava do que eu via, eu, a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido a minha identidade, né? Eu não posso dizer para vocês que eu me sentia inútil, claro que não. Eu cuidava dos meus filhos, eu amava meus filhos, eu queria aquilo para mim, mas eu também sentia uma falta de alguma coisa, e aquilo meio que me deixava também me sentindo um pouco culpada, sabe? E foi buscando essa necessidade que o empreendedorismo chegou na minha vida. Porque além de eu sentir esse incômodo todo, eu tinha aquela necessidade de ver as coisas difíceis na minha casa, a gente sempre dependendo, né? A gente foi criado, pelo menos a minha geração, ela foi criada com aquela ideia de que o homem é o provedor, e realmente o homem é o provedor, mas será que a gente realmente não pode fazer a nossa parte? Será que a gente realmente, será que aquilo que vai sustentar a nossa casa, às vezes não vem de um talento nosso, né? De um bolo que a gente vai aprender a fazer, de um produto que a gente vai pegar para vender? Será que a gente realmente não pode fazer isso? E foi isso que eu fiquei pensando. Até que um dia, né, chegou, nesse dia, nessa loucura minha, eu falei para Deus o seguinte, falei, Deus, faz alguma coisa, porque está tudo muito difícil. E eu achei que quando eu falei isso, fosse realmente acontecer um milagre, né? Alguém fosse bater na minha porta e falar: Ó, você descobri aqui tem um parente, um tio que morreu, deixou aqui uma herança. Eu achei que eu fosse ganhar na Mega Sena, só que eu nunca joguei, e isso realmente não aconteceu. Mas um amigo nosso lembrou da gente. Um amigo nosso bateu na nossa porta com uma pastinha debaixo do braço, uma situação assim até parecida com a nossa. Mas o que que fez a diferença para mim naquele dia? Foi que ele falou assim: olha, isso daqui vai mudar a nossa vida, isso daqui vai acontecer isso, eu estou cheia de sonhos, a gente vai viajar. E eu fiquei olhando para ele igual um louco, eu falei, gente, eu só quero R$ 200. Eu só quero R$ 200 para colocar os meus filhos na escola, porque qual era a minha ideia? A minha ideia era colocar os meus filhos na escola, e enquanto eles estavam na escola, eu ia fazer um curso de bolo.
porque eu entendi que, bom, isso aqui eu consigo fazer a partir da minha casa, cuidar da minha casa, o sonho da mulher moderna, né? Ganhar um dinheiro, poder ter tempo com a sua família. E ele apresentou para a gente, na época, uma empresa chamada Inspiração. Celso não queria entrar na época porque ele já tinha feito, né, outro multinível, e aí vale lembrar aqui que vocês estão diante de uma pessoa que detestava multinível. Eu odiava multinível, eu não queria ouvir falar de multinível, porque eu tinha certo trauma, né? Ele tinha feito uma empresa, não vou falar que nome de empresa, mas para vocês terem uma ideia, a gente vendeu carro, vendeu tudo para poder. A única vantagem que eu vi na época nessa empresa é que eu fiquei magrinha, sabe? Por aí vocês já têm uma ideia. E não estou falando que a empresa é ruim, se é boa, se é ruim, não foi boa para a gente, não foi boa para mim. Então eu fiquei com esse trauma dentro de mim. Mas eu já estava procurando alguma coisa para eu fazer, alguma coisa para eu vender. E aí eu falei para ele assim, esse amigo nosso bateu lá na nossa porta, eu não entendi que era multinível, tá? A única coisa que eu entendi foi o seguinte, se eu vender tanto, eu ganho tanto. E eu queria R$ 200 para colocar os meus filhos na escola, para eu poder fazer um curso de bolo e aí começar a ajudar dentro de casa. Então, eu falei, vamos entrar. O Celso já tinha entendido, né, que era multinível, falou, você vai querer entrar? Eu falei, eu vou. Falou, bom, vamos entrar. Qualquer coisa ela vai usar esse perfuminho aí todo, vai parar de perturbar minha cabeça. E a gente entrou, e adivinha quantos perfumes eu vendi, gente? Chuta! Vocês podem digitar aí no chat. Quantos perfumes eu vendi? Nenhum. Eu era uma mulher muito tímida. Eu não falava com os meus vizinhos. Eu não vendi nada, 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 nada. Mas eu ainda continuava querendo os R$ 200. Mas eu não era boa vendedora, mas era uma mulher inteligente, né? E um dia a gente estava brincando com as crianças no portão, falei para ele o seguinte: olha, vai ali, apresenta para nossa vizinha. E ele falou assim para mim: vai lá e apresenta você. É você que está vendendo. Eu falei: então, vai lá e fala para ela que sou eu. E ele foi. Quando ele voltou, eu me lembro como se fosse hoje. Ela comprou dois perfumes que eu não lembro qual era os perfumes, eu lembro que era o número 16. Quem é dessa época vai lá embaixo. Gabriela Sabatini. Ela comprou dois perfumes Gabriela Sabatini, ficou muito feliz com os produtos e eu fiquei toda boba. Eu queria o lucro, né? Mas ele falou: foi eu que vendi, beleza. Mas ficava tudo para casa. E naquele dia ali a nossa vida começou a mudar. E ele falou assim: olha, esse negócio vende muito rápido. Eu falei: não falei para você que vende rápido? Vai! E ele saiu, foi vender, e a gente começou a vender, e eu comecei a falar com as minhas amigas, assim, muito de perto, acho que eram muito de perto, e a gente começou a sustentar a nossa casa. A gente começou a pagar a nossa conta de luz, porque eu já não aguentava mais correr do carro da Light da rua. Quando eu vi o carro da Light, eu já me escondia, né? Eu falava, ele vai cortar minha luz. E aí eu coloquei as crianças na escola e eu fui fazer o curso de bolo. Eu vou contar essa história aqui do curso de bolo porque eu acho muito interessante. Quando eu cheguei lá, aquela mulher era uma mulher empreendedora. Eu cheguei na casa dela, tinha uma cozinha lindíssima dos sonhos, né? Uma cozinha que eu quero ter até hoje, linda. E ela fazia cada bolo maravilhoso, cada bolo lindíssimo. Ela fazia os bolos durante a semana e no final de semana ela entregava os bolos nos buffets e tal. E eu sentei na primeira fila e ela ensinando aquilo tudo. E eu olhava para ela, ela era uma mulher bonita, mas ela estava sem maquiagem nenhuma, um cabelo preso aqui em cima. E eu olhava para ela ensinando o bolo e eu pensando assim: eu não quero ser igual a ela. Eu não quero ser igual a ela, eu não quero ficar o dia inteiro na cozinha. Eu não quero ficar cheirando a bolo. Às vezes a gente quer trazer as outras pessoas, outras mulheres para o nosso mundo, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente vende, mas como é que a gente está vendendo isso? Como é que as pessoas olham para você? Como é que elas enxergam o multinível na sua vida? E eu olhava para a mulher e falava assim, eu não quero isso para mim. E todas as vezes que eu falo de multinível para alguém, que eu falo de multinível para uma mulher, eu sempre penso nisso, o que estou vendendo para ela? Será que o que eu estou vendendo para ela é uma felicidade? Será que o que eu estou vendendo para ela é algo que ela consegue perceber, que ela vai mudar a vida dela e que, de uma certa forma, ela vai suprir a necessidade que ela tem? Então, pense nisso.
Às vezes a gente fala do nosso negócio de uma maneira que as pessoas olham para a gente e pensam assim: nossa, coitada dela, está desesperada, querendo que alguém compre essa ideia porque ela precisa hoje desse dinheiro. O nosso produto é bom, o nosso negócio é bom. A nossa parte no nosso negócio é falar para as pessoas o que a gente faz. Isso é o que está no nosso controle. O controle do outro, a outra, o outro é que vai decidir se ele quer entrar ou não, se ele quer mudar de vida ou não. Durante muito tempo na minha vida fazendo multinível, eu ficava frustrada quando as pessoas me diziam não. Até que um dia eu entendi que quando uma pessoa diz não para mim, quando uma pessoa diz não para o empreendedorismo, quando uma pessoa diz não para algo que eu estou compartilhando para ela, que tenha uma possibilidade dela começar a mudar a vida, e eu não estou falando só de dinheiro, ao longo a gente vai, vocês vão perceber isso, né? Nesse tempo, nessa nossa caminhada que começa hoje, vocês vão perceber isso, que não é só dinheiro, que tudo que eu mudei na minha vida, que tudo que eu transformei, o fato de eu estar conseguindo aqui hoje falar com vocês, foi porque eu dei um passo, e esse passo foi dentro dessa indústria, foi dentro da indústria do multinível. Então, no meu caso, eu comecei a empreender por necessidade. E essa necessidade me trouxe autonomia e me trouxe independência. Eu vivia um tempo da minha vida em que, primeiro, eu comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, então eu estava acostumada a pegar o meu dinheiro, fazer as minhas coisas, até que eu pensei por um tempo, e aí eu também aprendi algumas coisas, né? Isso aí foi uma lição pessoal para mim, que o narizinho em pé, a gente sempre aprende, né? Quando a gente não desce ele, a gente aprende de alguma maneira. E que eu me tornei aquela pessoa que, quando alguém falava de dinheiro para mim, eu não preciso, eu ganho meu dinheiro. E até que eu me tornei dependente de alguém. E aí essa parte foi porque eu precisava aprender, tá? E nessa minha dependência, se eu precisasse de R$ 10 e eu falasse para a pessoa assim: olha, me dá R$ 10, você às vezes você fala para o seu marido, me dá R$ 10, e aí ele fala: para quê? Acabou o mundo, querendo me humilhar, não quer me dar R$ 10. E naquela época dava para fazer isso, eu queria R$ 10 para fazer a minha unha. Né? E às vezes a gente fica pensando assim: será que ele não olha? Ele não está vendo que o meu cabelo está feio? Que eu preciso arrumar meu cabelo? Gente, não, ele não está vendo. Isso para ele não é importante. O importante é você. Ele quer te ver bonita? Ele quer te ver bonita. Mas ele não tem essa sensibilidade de saber que você precisa ir num salão, que você precisa fazer a sua unha, que você precisa de dinheiro para fazer alguma coisa. E eu passei esse período. Então, quando eu começo a fazer o multinível, que eu aprendo a fazer o multinível, eu ganhei independência, eu ganhei autonomia. E aí, precisava pedir R$ 10 para fazer o cabelo, e aí, muito ao contrário, eu ia no salão, eu fazia o cabelo, eu fazia massagem, eu fazia o que quisesse. Eu ia no shopping, eu decidia comprar alguma coisa, eu comprava coisas para minha casa. Eu comecei a ter autonomia para poder investir em aprendizado e num monte de necessidades que eu entendi que eu também tinha. Além de ajudar a suprir as necessidades da minha casa, eu aprendi que eu também tinha necessidade, né? É, empreender, por que uma mulher deve empreender? Ela deve empreender para ela ter direitos. Mag, direitos a quê? Gente, a gente vive num país onde a gente não tem equidade de gênero. A gente não tem. Se você pode ser muito bom, você pode ter feito a faculdade, ter feito pós-graduação, mestrado. Se você chegar numa empresa e você tiver numa empresa muito boa, você pode ter um salário muito bom, mas o do homem vai ser sempre maior do que o seu, né? Porque é a sociedade que a gente ainda vive aqui no Brasil e em muitos lugares. Então, realmente, a gente não tem uma equidade de gênero. Então, quando a gente empreende, a gente também aprende a ter direito sobre isso, porque a gente decide quanto que a gente quer ganhar. A gente tem, com isso, o poder de compra, o poder de decisão. A gente constrói riqueza. Quando eu era criança, eu não fui criada. E ninguém nunca disse para mim assim: Magnólia, olha só, você pode trabalhar, você pode investir em você, você pode empreender, você pode construir a sua riqueza. Isso sempre foi ensinado, mas para a parte masculina. Muito pelo contrário, gente. Eu vim de uma geração, eu sou 50 a mais, né?
Você já sabe. Então, eu vim de uma geração que, na verdade, a gente tinha que aprender tudo de dentro de casa para ser uma boa esposa, para dar o golpe do. Eu tinha uma tia que ela falava assim para mim: vocês precisam ir, você precisa ir num baile, porque ela falava isso para mim, para uma amiga. Ela falava: vocês precisam ir num baile de militar, porque aí você vai casar com o militar ele vai te deixar uma boa pensão. Aí eu falava para ela assim: tia, então eu tenho que casar e torcer para o meu marido morrer para eu poder ficar com a pensão dele, que era a única, entendeu? Então era a mentalidade das pessoas. Quando a gente era criança, a gente ganhava panelinha, a gente ganhava vassoura, a gente ganhava arroz. Eu ganhei isso tudo, gente, boneco, tudo que é relacionado à casa. Se você parar para pensar no que os meninos ganham, eles ganham carro, eles ganham pipa. Então, a gente não sonhava, eu vou ser uma mulher que eu vou ter um carrão. Até hoje, a gente vê mulheres, hoje já está mudando um pouquinho isso. Elas ligam para carro, mesmo que elas dirijam. Quem curte carro, quem gosta de carro, é homem, porque a gente não foi ensinada a ter esse amor. Então, a gente tem também, a gente pode construir riqueza. Eu criei a minha filha já muito diferente. E eu falava para ela desde nova: você vai, né, ter a sua vida, vai casar, vai viajar, vai passear, mas construa a sua riqueza. Você pode construir a sua riqueza. E assim você vai ter as suas realizações, né? Aquilo que você imaginar na sua cabeça, aquilo que você sonhar na sua cabeça, você vai poder fazer. Então, uma mulher, ela deve sim empreender. Né? Ela começa empreendendo por necessidade e ela vai tendo desenvolvimento econômico, fortalecimento da autoestima dela. Você pode ver que uma mulher, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela fica mais bonita, ela fica mais confiante. Gente, autoestima é um negócio tão, tão poderoso, é um negócio tão importante para uma mulher, sabe? Ela se torna um ser humano melhor. Às vezes, não que ela não fosse, não que ela não estivesse ali, né, dentro vivendo isso, mas ela se torna uma pessoa melhor quando ela consegue olhar para ela e ter orgulho daquilo que ela construiu. Sabe? Então, você pode ter orgulho daquilo que você construiu, daquilo que você fez, daquilo que você é, e mais ainda, daquilo que você vai deixar no mundo. Sabe por quê? Porque uma mulher, quando ela prospera, ela não prospera sozinha. Vocês já viram isso? Uma mulher, quando ela prospera, ela, ela, ela vai trazendo todo mundo em volta. Quando uma mulher prospera, a vida da família dela prospera, né? Os filhos dela prosperam, a mãe dela prospera porque ela quer cuidar da mãe, as amigas dela prosperam porque ela quer trazer as amigas com ela quer também levar as amigas para empreender. Uma mulher, ela deve sim empreender para ela ter flexibilidade, gente, de tempo e de liberdade. Sabe o que é você mandar no seu tempo? Hoje eu faço um trabalho que não é um trabalho no mercado tradicional. E eu vivo falando para a Cris, porque eu sei como é bom a gente ser dona do nosso tempo. Sabe? Alguém dizer para você a hora que você vai acordar, não que eu acorde tarde, eu já estou acostumada a acordar cedo, mas a hora que você vai acordar, a hora que você vai sair de casa, a hora que você vai marcar uma academia, a hora que você vai sair. Às vezes a gente sonha tanto com isso, mas a gente não programa isso. A gente sonha tanto com isso, mas esse sonho fica sempre na nossa cabeça quando a gente vai dormir. A gente não acorda de manhã e coloca ali no papel, olha, hoje eu vou fazer nem que seja um pedacinho, nem que seja um pouquinho. Hoje eu vou falar com uma pessoa, hoje eu vou construir a minha rede um pouquinho. É isso que eu tenho tentado fazer todos os dias, mesmo com todo o cansaço, mesmo com tudo aquilo que a gente tem que fazer, porque eu entendo que se eu não tomar uma atitude hoje, essa vida que tanto me cansa vai me consumir. Então, isso para a nossa vida, no início, é aquele negócio: é você colocar força, é você fazer o negócio, é você colocar o seu tempo, o seu empenho, mas na frente, lá na frente, com certeza, isso vai diminuindo para você. Você vai construir um negócio que é sólido, sabe? Então, uma mulher ela deve empreender para ela ter acesso,
Sabe? Quantas vezes a gente só tem acesso porque a gente empreende, porque a gente vai lá, porque a gente faz, porque a gente conhece as pessoas, a gente toca. Quando eu falo toca, gente, é tocar a vida de alguém, é mudar a vida de alguém. E a gente também quer ter reconhecimento, tá? Tá tudo bem querer reconhecimento, tá tudo bem. Porque quantas vezes eu me senti invisível, né? Porque eu ficava em casa e aí tudo que a gente faz é lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, não sei o quê, e a gente tem aquela sensação que ninguém vê, que ninguém enxerga, que ninguém reconhece. O copo limpo na pia, amanhã ele vai estar sujo de novo. A roupa limpa, a roupa parece erva daninha, você lava num dia, no outro dia você olha no cesto, aquela roupa está lá, no mesmo lugar. E às vezes ninguém reconhece. Aquilo só passa assim, sendo a sua obrigação. Mas quando você empreende num negócio, e quando eu estou falando negócio, eu já estou falando do nosso negócio. Eu já estou falando do multinível. Você tem reconhecimento. Você deve estar se perguntando assim: ah, mas o multinível não é o único negócio para empreender. Realmente ele não é. Nós temos várias oportunidades, várias. Eu conheço muitas mulheres que trabalham, nossa, em vários outros setores e que empreendem, mas eu vou te dizer uma coisa. Com toda a experiência que eu tenho nesse mercado na vida, o multinível ele não é o único, mas ele é o melhor porque ele traz para a gente tudo isso que a gente quer. Ele traz o reconhecimento, ele traz a flexibilidade de horário, ele te dá a oportunidade de ver os teus filhos crescerem. Se os seus filhos já são grandes, ele vai te dar a oportunidade de curtir os seus netos, que essa é a minha esperança, sabe? Ele dá a oportunidade de você cuidar de você ter mais tempo com seu marido, né? Que fique bem claro que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de empreendedorismo. A gente não está falando de um feminismo, sabe? Desse feminismo que é contra os homens, muito pelo contrário. A gente está aqui para a gente se fortalecer, para a gente treinar, para a gente aprender, para a gente fazer a nossa parte nesse negócio, do nosso jeito como mulher, sabe? E entender que a nossa parte é muito importante, né? E aí, peraí, passei aqui. A gente vai falar um pouquinho do que essa mulher precisa estar. Tá, Magui, eu decidi que eu vou empreender. Por onde eu começo? Eu tomo a iniciativa. Quando a gente começou a fazer o negócio, eu vou contando a história assim aos pouquinhos, tá, gente? Quando a gente começou a fazer o negócio, eu realmente eu não sabia nada de multinível e eu não sabia nada porque, além de tudo, eu ainda tinha o meu coração muito travado para o multinível, sabe? Para mim, tudo era difícil, vender era difícil, falar com as pessoas era difícil, eu era muito tímida. Então, chegar perto de alguém, eu achava que aquele negócio, assim, estava colocando dinheiro na minha casa, mas será que isso? Será que a gente vai avançar? Será que a gente vai crescer? A gente morava numa casa muito pequenininha, com os filhos muito pequenos, mas será que vai ser isso? Será que a gente pode sonhar grande? Né? E o Celso viajava na maionese. A gente vai andar de navio, a gente vai andar de lancha, a gente vai ter. Olha, a gente tinha um sonho, a gente falava que a gente ia ter dois filhos, a gente já tinha os dois filhos, a gente ia ter um labrador, a gente já tinha o labrador e a gente ia ter a Land Rover. Aí, quando a gente falava da Land Rover, era um sonho meu também, mas eu ficava assim, meu Deus, será? Será que a gente vai ter? Mas a gente precisa ter iniciativa. Aí, nesse meio, quando um dia ele falou assim para mim: olha, a gente estava vendendo os perfumes, ainda não tinha caído a minha ficha que isso era multinível, mas o dinheiro entrando, botei as crianças na escola, a gente pagando a escola das crianças, tudo certo, né? Pagando a luz, comprando comida, porque pobre é assim, quando ganha um dinheirinho vai direto para o supermercado, tá tudo certo. E aí, um dia ele falou assim para mim: olha, eu vou para Brasília vender uns perfumes. Eu vou para Brasília. Eu falei: fazer o quê? Eu vou levar uns perfumes. Aí eu: nossa, vai tão longe para vender os perfumes? Mas tá vendendo. Ah, vai. Cris louco confiou nele, deu uma mala de perfume para ele ir para Brasília. Ele pegou um ônibus, foi para Brasília, chegou lá em Brasília, encontrou mais dois malucos que acreditaram nele. 2 dias depois, ele liga para mim e fala assim: nós batemos prata. Aí eu: oi? Aí ele falou: nós batemos prata. Eu falei: esse negócio é multinível. Caiu a minha ficha na hora que o negócio era multinível. Eu fiquei com um ranço, eu fiquei com uma raiva. E aquilo eu levei para dentro de mim. Então, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vamos abrir aqui, sabe? Nessa trajetória vai acontecer muita coisa, né?
principalmente dentro da gente, principalmente dentro do nosso emocional. Uma hora a gente vai querendo muito, no outro dia a gente vai estar cansado, ainda mais a gente que é mulher, tem muita coisa para fazer, a gente não sabe se a gente vai estar querendo tanto assim. O que que eu aprendi nessa trajetória? Que só vai bater diamante quem controlar esse emocional. Quem não controla o emocional não vira líder. Porque a gente lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, quem não controla o emocional não trabalha até a coisa acontecer. Quem não controla o emocional não alimenta o sonho todo dia. E a gente precisa disso, a gente precisa alimentar o nosso sonho todo dia. E aí, quando ele chegou em casa, eu com um bico desse, mas já tinha batido prata, já tinha bônus, já tinha o dinheiro das vendas, eu tinha que, ó, calar a minha boca. Até que um dia ele saiu e aí eu falei assim, não. A gente ganhou um computador da empresa. Eu falei, não, gente, esse negócio é sério, ninguém tem computador assim. E aí um dia ele saiu de casa, eu falei assim, quer saber? Eu vou aprender tudo sobre esse negócio. E aí ele saiu, eu também não queria falar para ele, primeiro que eu não queria dar o braço a torcer, e segundo que eu não queria mostrar que eu não sabia. E aí eu sentei no computador e escrevi assim, o que é marketing multinível? E ali começava a minha relação com o multinível. E eu comecei a ver lá que a gente precisava fazer alguns acompanhamentos, né? Apesar de eu ter colocado as crianças na escola, gente, eu coloquei as crianças na escola, era tão rápido o horário que passava, sabe? Eu tinha que fazer tanta coisa num curto espaço de tempo que às vezes não dava para eu sair muito. Mas eu já usava os produtos, minhas amigas já estavam gostando, já gostavam de usar, mas eu quis entender um pouquinho o que que era esse negócio que deixava tanta gente feliz, né? E aí eu comecei a ler sobre acompanhamento. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu consigo fazer desse, que eu consigo fazer a minha parte, que eu consigo contribuir. Eu não queria ser, além de não ser aquela mulher que atrapalhe, que mina o sonho de alguém, eu queria ser alguém que realmente colaborasse. Eu não queria ser o arroz de festa. Porque arroz de festa, gente, ele não faz falta, ele só acompanha. Se você colocar uma carne, uma salada e uma batatinha, você não sente falta do arroz. Então eu não queria ser esse arroz, apesar de, né, um arrozinho branquinho gostoso, mas se ele não tiver, ele não faz falta. Se você tiver fazendo uma obra na sua casa, aí tem o pedreiro e o ajudante, tá? Se o pedreiro não for, o ajudante não faz nada. Ele não trabalha. Agora, se o ajudante faltar, o pedreiro continua fazendo o seu trabalho. Eu não queria ser ajudante. Eu não nasci para ser ajudante. Você não nasceu para ser ajudante. Você nasceu para fazer a sua parte, para empreender, para ser você, para subir no palco, ser reconhecida. O que eu vi muito durante esse processo era muito os casais subiam, os homens falavam e na hora que davam o microfone para as mulheres ficavam assim: "Não, não quero falar não", porque ela não fazia. Então ela falava assim: eu também não mereço. Ela não tinha aquele poder de merecimento. Fala, eu não mereço falar, eu não mereço ganhar esse prêmio, eu não mereço ser reconhecida. E é por isso que a gente está aqui, porque você merece sim. Então, tem algumas coisas nesse negócio que você vai precisar aprender. Eu quero te encorajar hoje. Aprenda. Tome a iniciativa, porque isso é característica de uma mulher que empreende, ter iniciativa. Mag, eu não sei fazer, faz qualquer coisa, faz um negocinho pequeno, liga para alguém, demonstre um produto, é só demonstrar, a pessoa decide se vai comprar ou não. Eu sei que existem super vendedores que às vezes a gente não quer. Deixa eu ligar só o ar aqui, que eu já estou que às vezes a gente não quer comprar nada e você entra numa loja, a pessoa vem, te trata, a mulher vem. Quando você sai dali, você comprou bolsa, sapato, roupa que você não queria. Porque a pessoa realmente é alguém que consegue te convencer. Se você ainda não é essa super vendedora, não tem problema. Sabe o que você faz? Demonstra o perfume para sua amiga. Fala: olha que perfume cheiroso, amiga. Eu que estou vendendo, é só falar isso. Faz a sua parte, aquilo que está no seu controle, e o controle do outro de querer comprar ou não, você vai fazer isso tantas vezes, você vai ficar tão boa nisso, que uma hora você vai ser aquela vendedora que vai convencer as pessoas a comprar aquilo que você está vendendo.
Pode acreditar nisso. Então, eu quero encorajar você o seguinte: tome a iniciativa. Porque uma mulher empreendedora, ela possui iniciativa, ela começa. Primeiro você começa, depois você melhora. Mas começa, fala com a primeira pessoa. Mag, mas eu vou falar tudo errado. Fala a si mesmo, fala do seu jeito. Sabe, fala daquilo que você está gostando, daquilo que você está acreditando. Sabe por quê? Porque antes das pessoas comprarem um produto de você, elas compram você. Elas compram aquilo que está te deixando feliz, a esperança que está dentro do teu coração, a alegria que está no teu rosto, quando você demonstra isso, quando você fala isso. Então, toma a iniciativa. E depois que você tomar a iniciativa, não para por aí, não. Então, eu fui lá, entrei no computador, vi o que, que eu precisava fazer, acompanhar. No acompanhamento, eu fazia o quê? Eu ligava para a pessoa, não sabia nada, gente. Nada. Eu ligava para a pessoa com um papel e uma caneta na mão. Aí eu falava para ela assim: Oi, Fulana. A gente tinha, como a gente tem hoje, um site que a gente tinha o contato das pessoas, o telefone, eu via onde as pessoas estavam, né, no escritório virtual muito rico, e aí eu ligava para as pessoas e falava assim: Oi, Fulana, oi, Cris, aqui é Magnólia, eu sou da empresa tal e tal, não sei o que. As pessoas achavam que eu era do call center. Aí eu não tinha o que falar, né? Eu não tinha aquela pegada de liderança. Aí eu falava para ela assim: Olha, eu vi que você acabou de entrar, o meu telefonema é para saber se você pegou os seus produtos, se você gostou dos seus produtos, como é que estão as suas vendas, você está precisando de alguma coisa, você tem alguma dúvida? Aí, e eu torcendo para a pessoa dizer que não tinha dúvida nenhuma, né? Porque quando ela falava assim, olha, eu tenho dúvida, eu falo, olha, eu vou passar isso, né, para o nosso escritório e já já eu volto aqui e te respondo. E aí das minhas, né, ligava para a Cláudia, ligava para o César, ligava para o Celso, ligava para a Isabela na empresa, e aí eu voltava com a resposta. E nesse período, as crianças eram pequenos, os eventos eram de noite, eu não ia nos eventos, eu não ia na APN, porque realmente eles tinham. Rebeca tinha 3 anos e Lipe 2 aninhos. Então, a gente não tinha carro, realmente não dava, era no centro, era longe de casa, não dava para ir. Então, as pessoas não me viam, mas as pessoas começaram, e meu nome não é um nome assim que todo mundo tem, né? Então, as pessoas começaram a decorar o nome, até que uma vez perguntaram para o Celso: vem cá, quem é a Ignória que me liga sempre? Ele não sabia que eu ligava para as pessoas, né? Eu comecei a fazer porque eu queria aprender sozinha. A pessoa isso devia ter perguntado logo, né? Ia levar menos tempo para aprender. E aí um dia ele chegou em casa e falou assim: vem cá, você está ligando para alguém da rede? Aí eu, tô. Por quê? Eu fiz errado? Ele falou: não, tá ótimo, tá todo mundo gostando. Eu falei: ai. E aí eu fui ficando mais à vontade para poder fazer isso, né? Então você precisa ter iniciativa, você precisa gostar de aprender, porque depois que você tem a iniciativa, você não pode ficar só naquele ponto. Lembra? Você é uma mulher poderosa, você é uma mulher que colocou um negócio, que entrou num negócio que realmente pode mudar a sua vida. Então é para frente que você tem que caminhar, e quem caminha para frente sempre aprende. Então comece a ler um dos primeiros, e nesse dia, eu me lembro bem, ele me deu um livro para ler, que eu gosto até, eu estou até querendo reler esse livro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? Que falava justamente o vendedor, uma história muito gostosa de ler, e a partir daí eu li isso, eu li Pai Rico e Pai Pobre, que fez total diferença na minha vida, O Segredo da Mente Milionária, são livros que né, Viviane? Viviane também é dessas, adora ler, que vai fazer toda a diferença para você dentro desse negócio, tá? E a partir daí, eu tenho certeza que você vai começar a exercer a sua criatividade, a sua inovação, deixa fluir, deixa vir para fora isso aí que está no seu coração, isso daí que você está pensando, que você quer fazer, que é para o bem, que você quer colocar no seu negócio, essa maneira que você tem de falar com as pessoas, é isso mesmo que você vai fazer, tá? Então, uma mulher empreendedora, uma característica de mulher empreendedora, ela busca organização para poder ter qualidade de vida. Se eu sei que eu tenho um trabalho ou eu não tenho um trabalho, eu cuido da minha casa, mas eu também quero começar um negócio novo, a primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é me organizar. Eu costumo, essa semana o Lipe veio para casa e ele acordou de manhã e falou assim para mim: mãe, tem uma coisa que eu me lembro todo dia que você falava e eu aprendi contigo. Sempre que eu me levanto, eu arrumo a minha cama. Porque eu costumo dizer que quando você arruma sua cama, você tem 50% do seu quarto arrumado.
Quando você não arruma sua cama, você começa a rodar pela casa e nada rende, porque o seu quarto ainda está bagunçado. Aí você entra no seu quarto, ele está bagunçado, tem roupa no chão. Pode prestar atenção, quando você arruma sua cama, depois que você acaba de arrumar sua cama, se tiver alguma coisa no chão, rapidinho você cata e aí você tem 50% do seu quarto arrumado. Quando você vê 50% do seu quarto arrumado, você tem ânimo para arrumar o restante. Eu estou falando de cama porque isso é uma metáfora. Às vezes a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Às vezes a nossa vida está toda assim, está toda bagunçada, está toda desarrumada, mas a gente precisa olhar a nossa bagunça e falar: isso aqui eu consigo colocar no lugar? Tá, eu consigo colocar no lugar. Vai lá e coloca no lugar. Às vezes, a nossa vida está toda bagunçada porque é problema de relacionamento, que a gente resolve com um me perdoa, eu te amo, vem cá, me dá um abraço. Há quanto tempo você não fala eu te amo para alguém? Há quanto tempo você não fala eu te amo para esse marido aí? Que às vezes você está falando para ele, poxa, eu quero trazer ele para o negócio, eu estou fazendo um negócio sozinha, mas ele não acredita. Começa a demonstrar para ele o quanto ele é importante na sua vida, antes de demonstrar o quanto ele é importante no seu negócio. Porque a parceria de vocês é para a vida. E aí, com certeza, você vai ter essa conquista. Às vezes você quer trazer a sua irmã, você quer trazer a sua mãe. E as pessoas, a família, né? Às vezes a família não quer dar, e muito pelo contrário, fala muito mal. Começa a demonstrar para as pessoas que essas pessoas são importantes para você. Sabe? Então, seja mais ativa na vida de alguém. Às vezes, o arrumar a cama é colocar essas coisas no lugar. Às vezes, o arrumar a cama é você olhar para as suas dívidas, saber quanto que você deve, tentar negociar. Estava falando disso aqui agora há pouco. Tentar negociar, tentar ver e falar assim, por exemplo, às vezes você tem aí uma dívida, sei lá, de cartão, sei lá do quê, mas não sei, 10 mil reais. Eu vou pagar. Ah, eu vou ligar, vou negociar, vou pagar, eu só posso pagar 10 mil reais. Vai lá, negocia. 10 mil reais, quanto perfume eu preciso vender para fazer R$ 1.000 por mês? É possível, gente, fazer com venda. É possível fazer com venda. É possível mudar a sua vida com venda. É possível você começar a ter uma vida diferente com venda. E eu vou te falar uma coisa: depois que você aprende a vender, você não, você consegue entender que tudo nessa vida é venda. A gente tem empresas aí poderosas, qualquer uma dessas empresas grandes que você vê na vida, Apple, às vezes você, por exemplo, a TV Globo, que é uma empresa gigantesca, que para algumas pessoas é entretenimento, aquilo ali. Gente, o final, no final, todas essas empresas, é, o objetivo delas é a venda. Todas elas. Se a Apple ficar um dia sem vender um produto, ela tem um prejuízo muito grande. Se ela parar de vender, ela quebra. Qualquer empresa, gente, se parar de vender, quebra. Então, a gente precisa olhar para a venda com outros olhos, sabe? A gente precisa olhar para a venda, a gente precisa olhar para o nosso perfume e entender assim, ó, isso daqui, ó, isso aqui tá dando para vocês verem, né? Ih, acho que eu botei o negócio ali, não dá. É minha barrinha de ouro. Isso aqui muda a minha vida. Eu preciso olhar para o meu perfume, não é um perfume só que eu vou espirrar. Isso daqui eu preciso entender que ele vale, quanto que ele vale de lucro, sabe? Eu preciso olhar para ele e ver isso aqui, olha, isso aqui me dá tanto. Se eu juntar dois ou três, eu consigo pegar o lucro desses produtos. Eu consigo numa feira, eu consigo no mercado, eu consigo pagar uma conta, eu consigo fazer um cabelo, eu consigo fazer uma unha. Nesse meu caminho, eu conheci mulheres assim que transformaram muito a vida. E uma delas me contou uma vez, eu nunca esqueci a Eliane, ela me contou, eu comecei a fazer esse negócio porque eu olhei para minha unha e eu não tinha dinheiro para fazer a minha unha. Eu trabalhava, eu pagava minhas contas, eu cuidava dos meus filhos, mas eu não tinha dinheiro para fazer a minha unha. Aí eu até brinquei com ela, eu falei para ela assim: hoje você faz a unha? Ela falou: hoje eu já dei uma recalchutada em tudo. E ela começou a fazer isso com venda. Ela realizou muitos sonhos, entendeu? E eu também realizei muitos sonhos. E falar em recalchutada também, eu também fiz, tá, gente? Tudo começou a partir do momento que. Porque sonhos. Homem sonha em ter carro, homem sonha em ter um monte de coisa. A gente sonha com cirurgião plástico, né?
A gente sonha com isso, a gente sonha com um closet maravilhoso. Quem disser que não, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem sonhar. A gente sonha com uma viagem linda, romântica. A gente quer isso e tá tudo bem. A gente, sei lá, tá com os mais com amigas, né? Vamos sonhar sim e vamos realizar. Uma mulher, uma característica da mulher que ela é empreendedora, ela é apaixonada pelo que ela faz. Então, cada vez que ela começa a aprender, ela fica apaixonada do que ela faz e ela não desiste nunca. Elas são resilientes. Na verdade, eu coloquei a palavra ali resiliente, mas eu posso dizer para você que é um pouquinho mais. Elas são antifrágeis. Elas pegam aquilo que acontece com elas, transformam aquilo em algo que deixam elas mais fortes, com um aprendizado muito maior, muito, sabe, muito grande. E ela sabe que ela não vai quebrar mais, que ela não vai quebrar com facilidade, que tudo que ela passa, que passa. E que vem uma nova fase. Então, eu coloquei resiliente aí, mas eu vejo que mulher ela é antifrágil. Uma mulher que consegue colocar um filho para fora, ela não tem fragilidade nela, sabe? Que consegue depois criar esse filho. E detalhe, ela coloca um e ela tem a coragem de ter o segundo e às vezes o terceiro. Então essa mulher, ela realmente, ela pega as situações da vida dela, ela consegue pegar as dores da vida dela e transformar aquilo no maior amor do mundo, tá? Então, seja um profissional do seu negócio. Vamos falar um pouquinho mais do nosso mercado aqui. Seja um profissional do seu negócio. O que que você precisa para deslanchar aqui? Você precisa aprender sobre esse mercado. Qual é o nosso mercado? O nosso mercado é o mercado do empreendedorismo, é um mercado onde a gente constrói o nosso negócio ajudando outras pessoas, onde a gente também tem um produto maravilhoso, né? A nossa empresa, ela é novinha, mas a gente tem uma crença, uma credibilidade muito grande, porque a gente acredita na nossa gestão. A gente já viu que a nossa gestão fez uma vez. E às vezes as pessoas falam assim: olha, quem fez uma vez, faz de novo. Eu não penso dessa forma. Eu penso que quem fez uma vez, principalmente quando fez com sucesso, faz maior ainda. Então, se você já participou do multinível, sabe, entenda que você vai fazer maior ainda. Talvez você tenha que começar do zero. Quer dizer, você não vai começar do zero, porque você já vai começar com conhecimento. E se você, é a primeira empresa que eu estou fazendo, você também não começa do zero, porque você está cercada de pessoas que já fizeram esse negócio, que tem know-how, que pode te ajudar, que pode te colocar numa caminhada e que com certeza quer o teu sucesso. Esse é um diferencial também do multinível. É que aqui você encontra pessoas que estão dispostas a ajudar você na sua caminhada até o sucesso. Entenda sobre a sua empresa, quem é a gestão, para onde a gente está caminhando. Gente, o Johnny e a Cristina, eles são pessoas assim tão abertas que você chega lá, você conversa, é tanta transparência, eles falam o que vai acontecer, é que eu não posso contar. Se vocês soubessem o que eu sei, meu Deus, gente, vocês iam ficar enlouquecidas. Se vocês soubessem o que eu sei, vocês iam ficar enlouquecidas. Então, eu posso dizer para você sobre a nossa empresa, sobre a nossa empresa Vactus, ela é o momento, ela é mais do que isso, ela é o nosso futuro. Acredita nisso, aposte nisso, trabalhe nisso, tome a sua iniciativa, coloca tudo aquilo que você sabe fazer, coloca nesse negócio, coloque os olhos fixados nesse negócio. Mag, eu ainda faço outras coisas, tudo bem, beleza, tira pelo menos meia hora, pelo menos uma horinha do seu dia para você falar com alguém, para você fazer esse negócio da maneira que você tem que fazer, para você chegar cheiroso perto de alguém, alguém que se interesse pelo seu produto. Gente, não vai dar certo, não, já deu certo. Porque já nasceu, já está aí, só falta crescer, então já deu certo. Entenda sobre o seu cliente, quem é o seu cliente, quem é o seu cliente em potencial, para quem você vai oferecer esse produto, né? E quando a gente, no caso, a gente está com os nossos perfumes, quando você for vender um perfume para alguém, o meu treinamento aqui não é de venda realmente, vou só pincelar. Você pode perguntar do cliente do produto, já estou falando desses dois tópicos, procura saber como que o cliente ele gosta do produto, se é um perfume mais adocicado, se é um perfume mais cítrico, né? Se gosta de um perfume com cheiro mais suave, com cheiro mais intenso. Eu não gosto de usar a palavra forte fraco, porque fraco parece que é ruim.
entendeu? Então, mas se ele é mais suave, ou se ele é um perfume mais intenso, sabe? Comece a entender sobre vendas, quebra esse paradigma de que venda é ruim, de que venda é para aquela pessoa que não deu certo. Mentira! Hoje, os maiores empresários desse país, eles estão focados em venda, eles estão estudando sobre vendas, eles estão aprendendo sobre vendas. Se você não sabe nada desse mercado, hoje está muito mais fácil. Você entra na internet, clica ali, tem sempre um curso de venda para fazer, converse com seu upline, ele vai te ensinar muito sobre essas coisas. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui na venda. A gente tem muita técnica de venda, você vai ver muita coisa na internet, a gente vai fazer muito treinamento sobre venda, mas não tem nada que vende mais do que a atitude. Quando você decide tomar uma atitude de demonstrar um produto, você vai gaguejando, você vai. Sem... Quando você mostra, você acaba vendendo. Mas eu quero vender muito. Eu mostrei, sei lá, para 3 pessoas, essas pessoas não quiseram. Mostra para mais pessoas. Sabe por quê? Porque a gente compensa com números. Sabe? Então, eu faço muito mais, eu apresento bastante, alguém vai querer, gente. E essa pessoa que quiser, ela vai mostrar para outras pessoas, e aí você começa a fazer a sua carteira de clientes. Então, entenda sobre venda, entenda sobre relacionamento com pessoas. Sabe por quê? Porque a gente tem o produto, a parte da venda vai ser sobre produtos e também sobre relacionamento. Mas o nosso negócio é network, é você saber se relacionar com as pessoas. Você vai precisar de relacionamento para cadastrar pessoas, mas você vai precisar de mais relacionamento para acompanhar essas pessoas, para fazer com que essas pessoas elas avancem, elas cresçam, sabe? Não dá para ligar para o consultor no último dia e perguntar para ele: Ei, você vai fazer a sua ativação? Você precisa ter relacionamento. E olha, outra coisa, a gente faz grandes amigos nessa indústria. Nem todo mundo vai ser seu amigo, mas você faz grandes amigos nessa indústria. Hoje, eu não conhecia ninguém do multinível. Hoje eu conheço um monte de gente do multinível, cada um numa empresa diferente, todos são meus amigos, existe muito respeito, todo mundo respeita aquilo que eu estou fazendo, eu respeito aquilo que eles estão fazendo, e eu vou levar essas pessoas para a vida. Entenda sobre o plano de carreira, começa a estudar o nosso negócio, leia o manual de negócio, pega ali, ó, bota um dia que você tiver ou na hora do almoço, ou numa condução, leia o plano de carreira, ali está tudo explicado, como é que a gente faz para ganhar dinheiro com ele, onde que você quer chegar, sabe, Mag? Olha, o meu sonho cabe no ouro, o meu sonho cabe no platina, o meu sonho cabe no diamante. Aqui você tem autonomia, como eu te falei. Você vai trazer muitas pessoas, muitas pessoas. Né? E às vezes o líder, você vai se tornar líder dessas pessoas. Mas uma coisa eu digo para você: torne-se o líder que você procura. Sabe por quê? Porque as pessoas vão se espelhar em você, as pessoas vão fazer aquilo que você faz. Se você está fazendo um negócio, se você aparece, se você está sempre nos eventos, a sua equipe ela também vai fazer a mesma coisa. Se você não faz, a sua equipe também não faz. Tem até a gente sempre falava isso, uma brincadeira, que a gente dizia o seguinte: bom, se você correndo no negócio, a sua equipe está andando. Se você anda, a sua equipe para. Se você para, a sua equipe senta. Se você senta, a sua equipe deita. Se você deita, a sua equipe morre. Então, esteja sempre com seu nível lá em cima, porque você, como líder, todo mundo que está aqui nessa sala hoje está caminhando para a liderança, hoje já é líder. Então, seja o líder que você procura. Sabe? Você quer trazer outras mulheres, você quer incentivar outras mulheres, você quer inspirar, você quer não, você vai inspirar outras mulheres, porque o nosso programa tem esse intuito. Então, seja essa líder inspiradora, essa líder que as pessoas podem olhar para você, além de contar com você, elas podem ver um espelho daquilo que elas querem ser. Elas querem. Gente, é verdade. Você trabalha com mulher, é muito verdade. Elas olham para você e você vai ouvir muito isso. Eu quero ser igual a você. E eu quero fazer esse negócio. Você me inspirou muito. Então, seja essa líder. A gente precisa começar a trabalhar nisso agora. O nome do jogo do nosso negócio, gente, é ativação. Ativação é que te mantém viva no negócio. Não dá para dizer que você faz um negócio de multinível se você não está ativa, se você só deixa para ativar no final do mês. Né? O nosso negócio ele tem algumas demandas. Ele é muito simples, não tem nada de complicado fazer o nosso negócio, fazer multinível. Mas ele precisa ser feito.
Ele não é complicado. Ele pode dar um pouquinho de trabalho, mas complicado não é. Então, uma das coisas que eu preciso fazer é me manter ativa no negócio. Porque lembra que eu falei que você precisa ser espelho para a sua rede? Se você não está ativa, a sua rede sabe que você não está ativa. Até porque você não consegue acompanhar a sua rede no escritório virtual se você não está ativa. Então, são coisas que a gente, como liderança, fazendo esse negócio, a gente já precisa desse feeling, sabe? Eu vou me ativar logo no tempo certo, né? O Johnny virou lá, deixou. A gente tem essa vantagem também, né, de usar o nosso bônus para poder fazer a nossa ativação. Já compra logo a sua ativação, já compra logo o seu produto para você usar, para você vender. Gente, o produto é para você fazer dinheiro, não é para você fazer estoque. Falei. Para de querer comprar produto para deixar para fazer estoque na sua casa e ninguém sabe daquilo que você está fazendo. Você nunca deu de presente um, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, é para vender, para transformar isso em dinheiro, sabe? O nosso investimento ele é pequeno para o poder que o nosso negócio tem. Então, vamos fazer essa roda girar, vamos fazer a partir de agora esse negócio, a gente tem um olhar diferente para esse negócio. Esse negócio é muito sério. Sabe? Pode mudar muito a nossa vida e a gente, mesmo como mulher, quem faz um negócio com parceiro legal, beleza, maravilha, são dois. Não é só somar, mas para quem não faz, a gente também consegue fazer, a gente se ajuda. Mulher tem isso, tem sororidade, tem empatia. Então a gente se ajuda, liga uma para outra, quer sair junto, sai, vamos sair comigo para vender? Vamos embora. Vamos fazer uma reunião comigo, vamos fazer um plano comigo, vamos embora. Vamos começar uma a animar a outra, uma a chamar a outra. Sabe, sentar para tomar amiga, vamos tomar um café? Gente, fazer um convite para mostrar um negócio para uma amiga não é nada demais. É simples, amiga, vamos tomar um café? Tem um negócio para te contar, menina, tu não tem noção. Pronto, acabou, a mulher morre de curiosidade. No outro dia ela tá te ligando para saber quando que é o café. Quando chegar lá, você vai dizer para ela assim, amiga, você não sabe o que que eu fiz. Aí ela fala, o que que você fez? Ela fala, pronto, entrei no multinível. Ou então, tô no multinível de novo. Ai, não, você de novo. Mas vou te dizer, tô feliz pra caramba. Quando você falar isso para ela, acabou. Então me conta, olha esse perfume, mostra o perfume para ela, mostra que você está feliz, sabe? Mostra aquilo que você está fazendo. Com certeza você vai incentivar, com certeza. Ela pode não entrar naquele momento, mas depois, uma hora, planta a semente, que é isso que está no seu controle, plantar semente. Conta primeiro o que você está fazendo, conta primeiro como é que aquela empresa está já mudando a tua vida. Às vezes não está te dando aquele dinheiro que você precisa, ainda não mudou a sua vida, você ainda não está na casa dos seus sonhos, mas você já está feliz, você já tem uma esperança dentro do seu coração. É sobre isso, a gente cadastra pessoas com esse sonho. Foi assim que eu fui cadastrada no multinível, a pessoa também não tinha nada, mas o César falava assim para a gente vai ficar rico, a gente vai fazer isso. Eu falava assim, se eu não for e ele for, tô lascada. E se for verdade, lascada, então, já que ele vai arriscar, eu vou junto. Mas a gente tem que mostrar que a gente está feliz com o que a gente está fazendo, aonde a gente está fazendo, com as pessoas que a gente está fazendo e na empresa que a gente está fazendo. Isso é primordial. Recrutar e vender, é isso que eu acabei de falar agora. São duas atividades que têm que ser desenvolvidas juntas. Se você quer crescer, se você quer chegar a Mas ela fala diamante, aqui, eu eu não não sei o posso que você escolher. fez. Eu acho que tem alguém falando aí. Eu não posso escolher se eu vou ser só recrutar ou só vender. Eu preciso fazer as duas coisas. Às vezes a gente se torna melhor numa coisa do que na outra. Por exemplo, às vezes você vai vender e acaba recrutando. Eu creio, né? Eu entendo que mostrar o produto, mostrar os perfumes, ele abre portas. Primeiro você mostra o seu produto, diz o que você está fazendo, o produto é bom, o produto é gostoso, quer comprar e quer ganhar também dinheiro com isso. Então, são duas Ela fala que ela vai atividades direto, né? que No você tem dia, que né? fazer junto, todo dia. O segredo do nosso sucesso, gente, está escondido numa rotina diária. Não adianta eu fazer Agora os caras hoje ou então ter feito lá no início e ter parado de fazer agora. Não adianta se eu faço um dia e se no outro dia eu passo um dia sem nem pensar que Vactos existe. Esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo do multinível. É que ele tem uma rotina, nem que seja um pouquinho, nem que seja um pedacinho.
ele está escondido bem ali, na rotina diária de vender e cadastrar. Não deixe de fazer essas duas coisas, sabe por quê? No mundo dos negócios, peraí, deixa eu só diminuir aqui para mim. No mundo do negócio, sobrevive quem for mais rápido e mais forte, tá? Ou no final você será apenas o resto da sujeira presa no sapato dos vencedores. Eu tirei essa frase de um livro que é Mais Esperto do que o Diabo, né? É um livro que fala sobre realmente sobre atitude, que você é recompensado sobre aquilo que você faz todos os dias. Então, se você quer ser uma vencedora, corre. Se você quer ser uma vencedora, aprende. Se você quer ser uma mulher empreendedora, esteja pronta para falar de negócios. Então, a gente vai aprendendo tudo isso todos os dias. Eu costumo dizer, quando a gente entra no mundo dos negócios, né, a gente mulher, a gente tem que virar um tubarão, porque não dá para ser sardinha, porque tubarão não nada com sardinha, tubarão come sardinha. Então a gente precisa aprender a ser tubarão também, sabe? Para a gente estar ali, ó, nadando com os grandes também, aprendendo, falando, se posicionando, sabe? Vai ser muito importante para o seu negócio. Você precisa querer mais do que todo mundo. Se tem um segredo aqui, é você querer fazer esse negócio mais que todo mundo, não importa o que o seu patrocinador está fazendo, o que o seu downline está fazendo, isso é pessoal, entende? Que o seu sucesso ele tem que ser pessoal também, então você tem que querer mais que todo mundo, porque quando a gente quer algo mais do que todo mundo, a gente vai lá, a gente enfrenta, a gente vai na chuva, a gente vai no sol, a gente fica aqui, ó, até essa hora toda num treinamento, porque a gente sabe que a gente vai aprender, porque a gente sabe que a gente vai encorajar, a gente sabe que a gente precisa ouvir coisas que no outro dia vão fazer sentido para a gente. Explore esse negócio, explore tudo que esse negócio pode te oferecer. Eu vivi coisas incríveis dentro dessa indústria e eu tenho certeza que você pode ver também. A crença, é, ela crença não começa quando você tem uma equipe, a crença começa em você primeiro. Quem acredita e é entusiasmada e apaixonada, é isso que cadastra, foi aquilo que eu falei. As pessoas, antes dela comprar alguma coisa com você, antes delas comprarem a ideia do negócio com vocês, ela vai comprar vocês. Ela vai comprar aquilo que está te deixando feliz, aquilo que é apaixonada. Eu me lembro, eu sempre conto isso. A gente, quando começou a fazer esse programa com mulheres e tudo, e a gente juntava aquele monte de mulher e a gente fazia uma foto assim, abrindo os braços, e era aquela foto, aquele monte de mulher, todo mundo fazendo isso. Um dia uma amiga me chamou e falou assim: o que você está fazendo? Aí eu falei para ela, falou: eu quero fazer esse negócio, porque eu quero tirar essa foto aí, com esse braço aí aberto também. Eu acho tão lindo esse monte de mulher tirando foto. Então, quando a gente começar a crescer, quando a gente tiver grande, a gente só. Cara, a gente vai cada vez mais impulsionar mulheres. Então, o que, que não pode faltar no nosso negócio, gente? Lista. Lista quente, que lista daquelas pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, as nossas amigas. Normalmente, uma lista que tem no nosso celular. Se você pegar o celular, você tem muitas pessoas que você ainda não falou desse negócio para essas pessoas. Isso é lista quente, tá? Lista fria, lista das pessoas que você não conhece, lista de gente da sua rede social que está te seguindo, que você pode ir lá, pô, muito legal você me seguir. Deixa eu te falar, queria falar um minutinho com você, é possível? Então, puxa assunto, gente, né? Eu sou daquelas pessoas, gente, eu fiquei velha, eu sou aquela pessoa que eu puxo assunto, sabia? Se eu estiver em qualquer lugar, numa padaria, numa fila, eu puxo assunto, isso foi o multinível que tu trouxe para mim. Eu puxo assunto, eu converso e lista de indicados. Às vezes você mostra o plano para alguém, a pessoa, ela te disse não. Você não precisa falar, não precisa, vai ficar pobre, não quero mais saber, me disse não, não quer trabalhar comigo, nada disso. Agradece a oportunidade, pô, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter me escutado. Mas deixa eu te falar, você não quer, mas você conhece umas duas, três pessoas que eu possa falar desse negócio, e assim a gente vai falando a nossa lista, vai aumentando a nossa lista para a gente poder falar com pessoas. Porque quando a gente entra nesse negócio, a gente acha que a gente não tem ninguém para falar, e a gente tem muita gente para falar. Se essa lista fosse de uma festa, aí você ia ter gente, ia fazer a lista, ia refazer a lista, no final você tem que ficar tirando gente, tá? Plano, todo dia, isso também não pode faltar.
Eu tenho que todo dia falar do meu negócio, eu tenho que todo dia, ou se eu puder visitar alguém. A gente está falando aqui de caseira hoje, a gente não tem muito mais aquele hábito, depois de pandemia e tudo, de estar na casa das pessoas e fazer uma reunião e colocar. Mas você pode ir com os seus perfumes visitar uma amiga e falar, amiga, oi, como é que você está? Estava com saudade, vim aqui conversar. Gente, seja interessante, sem ser interesseira. Dá para entender? Ser interessante, ligar para as pessoas, se preocupar com as pessoas, mas é lógico que a gente tem um certo interesse, mas sem ser aquela coisa assim de que, eu vim aqui, você quer vender, você quer comprar, você quer, entendeu? Não, seja interessante, se doa também para as pessoas, ô amiga, como é que você está? Queria tanto te ver, vamos bater um papinho, isso é gostoso, sabe? As pessoas serem lembradas por você, tá? Fechamento e acompanhamento. Na verdade, você acompanha o mês inteiro, tá? E vai trabalhando o fechamento. Isso precisa ter todos os meses, acompanhar, ligar, ver a tua rede, entrar no escritório virtual, ver quem está fazendo, quem não está, quem merece a sua atenção. Lógico que 80% das pessoas que estão fazendo aqui vão ter mais atenção sua, 20% são aquelas pessoas que se cadastraram, não estão nem aí. Manda uma novidade, fala, conversa, não desista das pessoas. É lógico que às vezes a pessoa já te diz que não, tem uma hora que a gente afasta um pouquinho para poder ganhar lá na frente. Sabe aquela história de dar um passo atrás para depois dar 10 na frente? Então, a gente tem que aprender a lidar. Relacionamento, tá, gente? Sistema é isso que a gente está fazendo aqui, é treinamento. Isso é sistema. Sabe como é que ocorre o sistema, na verdade? Sistema é da seguinte forma: é uma engrenagemzinha. Primeiro você convida a pessoa, chama a pessoa, mostra o plano para ela, né? E aí a pessoa entra. Depois que a pessoa entra, que você mostrou o plano, ela compra, né, o combo dela, começa a trabalhar com os produtos. Você coloca essa pessoa numa APN online. Alguns lugares já estão tendo o APN presencial. Depois da APN online, você leva ela para uma APN presencial. Depois da APN presencial, ela já está acostumada com isso, então você pode ir convidando para ela para outros eventos que virão, né? Algumas cidades já fazem, já vai ter seminário, entendeu? E depois disso, e você vai convidar para ela, quando a gente fizer um ano aí, com certeza a gente vai ter uma festa bonita, que a gente chama de convenção e tudo mais. Então, isso é sistema. É você ir adaptando a pessoa às nossas reuniões, à nossa pegada, à nossa demanda, entendeu? Então, o que também não pode faltar, demonstrar produto, gente, todo dia. Usar produto todo dia não dá para deixar de ser, tá? E foco e determinação. Vou falar uma coisa para vocês que eu guardo para mim e que eu sempre lembro, que eu digo sempre, às vezes a gente fala muito, aqui, né? Deus nos abençoe, aquela coisa toda, tá bom, vai dar tudo certo. A gente está sempre com palavras motivacionais. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus só frutifica as sementes que são plantadas. O que eu quero dizer com isso? Se você não fala do seu negócio para ninguém, para alguém, a pessoa não vai adivinhar. Você fala do negócio para a pessoa hoje, talvez a pessoa vai lembrar disso daqui a um tempo, mas você precisa plantar essa semente. Faz sentido isso para vocês? Então, lembra sempre disso. Quer crescer nesse negócio? Comece a plantar as suas sementes. Eu tenho certeza que ela vai frutificar em breve. Habilidade só se ganha fazendo. Agora, tipo assim, eu vou até. Peraí, que eu quero falar com vocês aqui. Mirela, você pode abrir seu microfone? Fala com a Mirela. Então, que eu estou vendo a Mirela, eu vou pedir a Mirela para abrir o microfone dela. Oi, Oi, não estou Mag, te ouvindo. Boa tá me noite, sua ouvindo? maravilhosa. Estou ouvindo Tudo bem. bem? Coisa boa é ouvir você falar, viu? Mirela, você sabe nadar? Hã? Você sabe nadar? Sei nadar. Ah, você podia ensinar para gente como é que faz para nadar? Ai, aqui, assim? Como é que você faz? Você Eu, entra na água, bota eu não estou no lugar rapidinho. apropriado, mas é isso, né? Você tem que entrar na água e aí você vai ter que bater os braços e você tem que se manter em equilíbrio para você não afundar, né? E às vezes nadar cachorrinho para poder, quem não sabe nadar, né? Para poder se manter ali viva dentro da água. Agora tem Não sabe várias nadar formas. aqui na sala? Alguém não sabe nadar aqui na sala? Alguém não sabe nadar aqui na sala? Catinha, eu sei que sabe nadar. Você sabe nadar ou... Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. Peraí.
Você sabe, Josi sabe nadar, né, Josi? Peixe. Você sabe nadar, Viviane? Não? Você pode abrir seu microfone? Sabe Nadar eu nadar, não sei, Viviane? não. Não, eu não sei nadar, eu Então, tenho mas medo do agora mar, a Mirella acabou de mas te explicar eu, como é que a gente faz para nadar. Você já consegue exatamente, entrar na piscina? eu entro, a minha perna afunda e o meu braço fica boiando. Agora tem uma coisa que eu faço, que eu não sei se vocês fazem, é saltar de paraquedas, de asa Não, a delta. gente está falando aqui só de nadar. Vem cá, para a Não, gente ao não perder aqui o foco. fundo, Você não, sabe eu tenho nadar? medo do Não, tubarão. não sabe nadar. O que Não, a Mirella explicou agora, você já consegue nadar com essa aula da Mirella? não, eu vou ter que treinar. Então, pronto. É sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. A gente não aprende a nadar lendo livros, né? Obrigada, Mirella. Obrigada, Viviane. Tá? A gente não aprende a nadar lendo livros. A gente só aprende a nadar caindo na água. A habilidade, gente, só se ganha fazendo. Então, se você é daquelas que pensar, eu não faço rotina, todo dia você está procrastinando começar a fazer esse negócio, todo dia você está procrastinando falar com alguém, porque você diz que você não sabe. Se você não fizer, não vai aprender, porque a gente só aprende a nadar caindo na água. Ninguém aprende a nadar lendo livro. Ai, a Mirella, muito obrigada, Mirella, de coração, você deu uma aula excelente. Mas não dá para a Viviane cair na água ainda com a sua explicação. Ela vai precisar entrar na água, ela vai precisar bater o braço, ela vai precisar errar, ela vai precisar engolir água, mas uma hora ela vai ficar craque, igual você, igual a Catinha, igual a Josi, tá? Então, a gente precisa fazer esse negócio todo dia. A gente precisa se jogar nessa água, nesse mar azul que a gente tem para fazer esse negócio. A gente precisa treinar, é isso que eu quero saber. Né? E quando a gente aprende a nadar, a gente não nada tão bem, mas se a gente treinar todo dia, a gente fica bom nisso. Tá? Então, a gente precisa reter pessoas nesse negócio, não é só colocar as pessoas nesse negócio. A gente precisa que essas pessoas também elas fiquem, que elas também se apaixonem, que elas também se tornem líder. E as pessoas elas ficam no negócio por dois motivos. A retenção desse negócio se dá por dois motivos: pelo resultado e pelo relacionamento. Então, trabalhe com a sua rede para que eles tenham resultado. E o resultado, gente, se você vender um perfume, se você tiver um lucro, aquela pessoa teve resultado. Se ela vender 10 perfumes, ela teve um resultado. Se ela, sei lá, pagou uma conta, o que que ela fez com aquele lucro, sabe? Ela teve o resultado dela. Celebre o resultado das pessoas também. E isso vai fazer você construir relacionamento com essas pessoas. As pessoas vão ficar no negócio. Eu tenho certeza que muita gente veio para esse negócio com você por causa do relacionamento. Até porque quando a gente entrou, tinha, né, Cris? E todo mundo veio porque a gente gosta de estar aqui, a gente gosta de se relacionar, a gente gosta de estar junto. Então, se relacione com a sua rede, se relacione com as pessoas que você trouxe, seja responsável. Existe, acho que todo mundo já leu aqui o Pequeno Príncipe, onde ele diz que a gente se torna responsável por aquilo que a gente cativa. Então, cative as pessoas, sabe? Ame as pessoas. Tá? Com certeza os relacionamentos vai ser um ponto de retenção do seu negócio. Uma coisa muito importante, você vai ver muita gente crescer aqui. E cada um vai no seu tempo, sabe? Cada um vai no seu degrau. E às vezes a gente quer desistir porque a gente fica assim, esse negócio está certo para todo mundo, menos para mim. Não compare o seu resultado. Não olhe o palco dos outros com o seu bastidor, porque todo mundo que está no palco tem um bastidor também, tá? Todo mundo que está ali no palco tem o seu bastidor, que corre atrás, que vende produto, que sua camisa, que fala com as pessoas, que ganha não, que ganha muito não, mas se torna resiliente, que aprende, que cai, que levanta. Então, não compare o seu resultado com o das pessoas, compare a sua vida, o seu resultado com você mesmo. Quando eu comecei a crescer nesse negócio, eu olhava para as pessoas que subiam no palco e falavam: Nossa, a gente bateu triplo diamante e a gente vai viajar, a gente vai para Disney. Eu falava assim: Gente, não vai chegar a minha vez nunca. Tudo bem, já sustenta a minha casa, já coloco o arroz e feijão na minha casa, mas, cara, eu ir para Disney?
não vou chegar, muito difícil, a gente é pobre, as pessoas dizem não para a gente, entendeu? Eu ficava com essa coisa, mas comparando as pessoas com aquilo que eu era, sendo que eu tinha muito o que aprender e que eu ia chegar lá. E aí fui fazendo devagarinho, sabe? E eu comecei a focar nos meus sonhos que eram pequenininhos, depois eles foram ficando maiores. Gente, o dia que eu cheguei na Disney, eu chorei. Eu fui para a Disney com mais de 40 anos. Eu olhei a princesa assim, eu chorei. A gente ficou igual pinto no lixo. A gente brincou de tudo que é brinquedo, de água, sem água, e porque a gente estava ali realizando sonhos. E aí eu comecei a ver eu comecei a reparar o meu progresso. Se você quer ver o seu progresso, você não pode comparar o seu resultado com o resultado dos outros. Você tem que comparar o seu resultado com quem você era lá atrás. Entendeu? E para de porque aí, quando você começa a olhar para os outros, não começa a olhar para você, os outros têm que te inspirar. Você tem que olhar o caminho. Pô, se ele chegou, eu vou chegar também. Entendeu? E por quê? Porque quando a gente olha para o que o outro está realizando e você ainda não chegou, isso vai te causar frustração. Mas quando eu olho para trás e falo, olha lá, quem eu era? Eu era aquela pessoa que estava querendo R$ 200, gente, para botar meus filhos na escola. Hoje meus filhos já estão na escola, estão tudo em escola particular, nunca estudaram em escola pública. Se tivesse que ter estudado, não tem problema nenhum, mas nunca estudaram em escola pública, justamente por causa desse negócio, sabe? Justamente por conta da venda. E aí eu comecei a olhar e falar assim: peraí, eu não estou no lugar dele, mas olha o tanto que eu já andei. Então, se você tiver que comparar alguém, compare você com quem você já foi, o tanto que você já evoluiu. Por fim, eu olhava para mim e eu via a minha evolução não em relação ao financeiro, mas em relação a uma pessoa que eu era. Falei, gente, eu era uma mulher que eu não falava nem com minha vizinha, olha aqui, agora eu estou rindo para todo mundo, eu estou puxando assunto na rua. Olha isso. Então, comece a contabilizar os seus resultados, sabe? E comece a festejar os seus resultados. Foque nos seus sonhos, porque com certeza ele vai chegar. E aí a gente tem o método PQP, que é persistência. Supera sempre, persista, errou, caiu, o dia hoje não foi bom, dorme, acorda no outro dia, vai ter um dia melhor, o sol vai brilhar de novo, sabe? Qualificação, trabalhe, estude, aprenda e também desfrute do resultado. Acabei de falar isso. E tem que ter prática também. O seu resultado vem daquilo que você faz, não daquilo que você sabe. Encher a boca para falar que sabe muito é ótimo, é legal. Aprendizado é algo que ninguém tira de você. Mas se você não pega isso e não coloca em prática, não vai mudar a sua vida. De nada adianta. Sabe por quê? Eu sempre costumo dizer isso: tem coisas que só funcionam abertas. E aí você tem um guarda-chuva, um livro e o seu cérebro. O guarda-chuva, se você estiver no meio da chuva e se você não abrir ele, ele não resolve para você. Você pode ter uma biblioteca inteira na tua casa, se você não abrir um livro, você não vai aprender nada dele. E o seu cérebro, se você não abrir essa caixinha para aprender, para avançar, para ouvir a sua liderança, você também não vai sair do lugar. Então, venha fazer esse negócio não só com o cérebro aberto, mas também com o teu coração aberto, sabe? Com humildade, com vontade de aprender, com vontade de avançar, com vontade de crescer. E eu não tenho dúvida que o lugar que espera você é muito grande, é muito alto. Seja ensinável. Ensinável, sabe por quê? Porque não existe dom para fazer multinível. O que existe é atitude. Às vezes você fica pensando, às vezes a gente vai cadastrar alguém e a pessoa fala, ai, não tenho jeito para isso, não tem dom. Ah, porque você tem dom para isso. Não existe dom para fazer multinível. A gente não precisa ser expert em multinível. A gente precisa ter atitude de ir, de falar com as pessoas, de ler, de aprender, de ficar melhor todos os dias. Tenha autorresponsabilidade, tá? A autorresponsabilidade é quando a culpa é só sua. É a crença de que você é a única pessoa responsável pela vida que você leva. Sendo assim, é a única pessoa que pode mudar tudo que acontece na sua vida. Culpa sua. Toda situação que você vive, quem falou essa frase não está ali, né? Estava na outra tela, foi Paulo Vieira, quando eu fiz o método CIS com ele diz isso, e ele ainda fala o seguinte: do jeito que a sua vida está, parabéns. A culpa é sua, a sua vida está do jeito que você quer, está do jeito que você trabalha para ser. Tá? Então, se
está te incomodando, às vezes a gente não está vivendo aquilo ali, aconteceu, está te incomodando, você precisa tomar uma atitude e fazer alguma coisa para que aquilo ali mude. E isso em relação a tudo na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças, em tudo aquilo que você quer fazer em você, com o seu corpo. Quantas vezes a gente começa uma dieta e a gente para a dieta, mesmo estando insatisfeita com o nosso corpo, e aí quer olhar no espelho e quer reclamar? Não reclama, não, toma atitude. Faz a dieta, procura um médico, procura ajuda, sabe? Caminha, vai para frente. A gente quer aqui um time de mulheres fortes, um time de mulheres muito bem resolvidas, sabe? Promova o produto, promova o negócio, promova o nosso sistema. Todos os dias a gente tem APN, a gente tem treinamento, a gente tem treinamento e APN de tarde com a Josi. Para quem pode assistir, promova, prestigie também, esteja lá, né? Se você consegue chegar no horário, às vezes a gente vem correndo, mas vai lá, faça isso, e isso vai fazer toda a diferença, porque quando você participa, você, além de levar a sua rede, você consegue levar outras pessoas também que ainda não são do negócio, e isso vai fazer diferença para esse negócio. Tenha uma visão de futuro, não seja imediatista. Lembra que eu falei da semente? Então, uma semente ela precisa ser plantada, ela precisa ser regada, sabe? Antes das folhas, antes do caule aparecer, ela está crescendo para baixo, as raízes estão se fortificando. É isso que está acontecendo com a Vactor nesse momento. Talvez você esteja olhando, mas você não está vendo as folhas, né? Cadê a árvore estrondosa? Cadê os frutos? A gente está se fortificando, as raízes estão ficando cada vez mais fortes, sabe? Quando vier, né, a árvore, quando vier os frutos, sabe que as pessoas veem, eu aprendi uma coisa nesse negócio que o sucesso do dia para a noite, ele leva 10 anos. Quando as pessoas começam a perceber o seu sucesso, quando elas começam a ver o seu resultado, às vezes você já está 10 anos naquilo ali, você está 10 anos trabalhando, plantando, não desistindo, sendo resiliente, sabe? Aí as pessoas viram para você e falam: Nossa, nada, do nada cresceu, do nada ficou rica, do nada está na Europa, do nada trocou de carro, do nada está metida, entendeu? Nossa, apareceu toda turbinada, do nada ficou bonitona. 10 anos. Você plantando, você colhendo, você trabalhando. Eu tenho certeza que a gente não vai levar esse tempo todo, não, porque a gente tem um sistema inteligente do negócio, mas sim, a gente vai passar um tempo, que é o que a gente está fazendo nesse exato momento, plantando, mas a nossa colheita vai ser bonita, viu? Eu acredito muito nisso. E para isso eu queria que você trabalhasse o hoje com uma visão de futuro, porque multinível é isso. Você faz hoje, mas você acredita que você vai ser grande no futuro. Se ele é um futuro longo ou se é um futuro mais próximo, é você que vai dizer. É a sua corrida que vai dizer. É você, depende de você, do quanto que você quer esse negócio. Quando você desiste dos seus sonhos, muita gente sai perdendo. E as pessoas que saem perdendo, normalmente, são as pessoas que estão mais próximas de você, são os seus filhos, são os seus parentes. Então, não desiste não, porque você não realiza sonho só para você. Você realiza sonho para você, para sua família e às vezes para toda uma comunidade. Vocês estão vendo essa mulher aí? Essa sou eu, num dos eventos que eu já fiz, né, com muitas mulheres. Eu acho que nesse evento tinha, sei lá, umas 400, 500 mulheres. A gente vai chegar nisso. Mas essa mulher que falou para esse monte de mulher que está aqui falando hoje para vocês, nem sempre foi assim. Eu fui essa mulher que está aí na foto também. Tá vendo? Essa segunda foto onde eu estou com as crianças, eu estou com aquela cara ali olhando para eles, porque eu estava preocupada. Eu estava olhando para eles e pensando assim, meu Deus, como que vai ser o amanhã? Como que vai ser o futuro? Um pouquinho depois disso, foi que eu comecei a ter o desejo de fazer alguma coisa. Foi quando começou a história do multinível na minha vida. Mas antes era assim, eu não era essa mulher. Eu não era essa mulher que falou isso tudo aqui agora para vocês. Vê se essa mulher que está aí na foto está com cara de que vai para a rua, de que fala, de que pega o microfone. Claro que não estava. Mas eu, por causa desse negócio, me transformei nessa mulher aí. E eu creio que cada uma aqui, às vezes a gente vê algumas mulheres falando assim, ai, mas eu não tenho jeito, eu não consigo falar. Você vai conseguir falar, você vai crescer, você vai ser grande, você vai ser líder.
sabe? No que depender de mim, no que depender da Cris, no que depender das líderes que tem aqui, da Kátia, da Mirella, da Viviane, da Josi, a gente vai ensinar a gente vai aprender o que a gente não sabe e depois a gente vai ensinar aquilo que a gente sabe, porque isso é uma roda. Nós estamos juntas, unidas, hoje a gente está fazendo um elo, sabe, de mulheres que cuidam uma das outras, que não abandonam de jeito nenhum. E aí, aqui, ó, foi quando eu comecei a imaginar, a sonhar que eu queria colocar as crianças na escola. Eu já estava preocupada com isso. E a gente colocou as crianças na escola através do multinível e eles começaram a estudar. Olha que bonitinho, gente. E aí, ali é o Lipe na formatura dele pequenininho e embaixo é ele na outra formatura dele já do ensino médio, né? Eu, pai dele, ele e Rebeca, olha como é que eles já estão assim, bonitos. Vê se essas crianças têm. Olha aqui, gente. Aqui estão com cara de pobrezinho. Vê esse aqui, ó. Tudo com cara de playboy. Tudo com vidinha de playboyzinho, viu? Né? Então, aqui a gente já morava, né? Principalmente na última foto, a gente já morava aqui na Barra da Tijuca. E aí, tudo, às vezes, quando a gente fala que você tem que começar pequeno, né? Comece pequeno e mas sonhe grande, foi isso que aconteceu. O meu sonho, eu só queria R$ 200. Eu só queria R$ 200 para poder colocar os meus filhos numa escola e numa boa escola. E olha o que que aconteceu. A Rebeca se formou, né? Ela tem a quem puxar, então, muito diferente de mim, ela também viu a mãe fazer outras coisas, então ela é aquela pessoa que, se é para fazer, me dá o microfone que eu faço, me deixa que eu falo. Então, eles foram criados assim. Então, o multinível, ele trouxe não só para mim, e quando eu decidi fazer também, como eu falei para vocês, quando a gente muda, a gente muda tudo que está em volta da gente. Eu também consegui transmitir isso para os meus filhos, eu consegui transmitir isso para algumas amigas que estavam à minha volta, né? E para todas as pessoas para quem eu dei treinamento por esse Brasil afora. Então, aí é a minha filha também, na formatura dela, e você vai se perguntar por que que você faz esse negócio? A gente faz esse negócio, não está carregando bem, gente, acho que está lento, tá? A gente faz esse negócio para realizar sonhos. Algumas pessoas aqui na sala estavam nesse dia e viu como que foi lindo tudo que a gente realizou, a festa que a gente fez para ela. Eu teria feito tudo de novo, tá? Não me arrependi nunca. Eu me lembro que o Celso falava assim para mim depois, sabe que eu não sei ainda quanto que eu gastei nessa festa? Eu falei, Ígaro, esquece isso, já passou. Entendeu? E o que eu posso dizer para você é que a Rebeca teve aí o primeiro carro zero dela importado em forma de festa, entendeu? E foi tudo lindo. Aqui é uma foto que ela abriu a pista de dança, dançando dança de salão com o pai, então a gente se divertiu muito. E o meu sonho, que queria colocar eles para estudar numa escola de bairro, levou a minha filha para estudar no Canadá. Eu quero dizer que quando você começa com um sonho pequeno, sabe, você vai muito além do que isso que você está pensando. Acredita, acredita de verdade. E a gente continuou trabalhando, né? A gente continuou trabalhando firme para realizar isso daí. Essa daí foi a nossa última viagem em família, né? E que bom que a gente viveu isso, né? A gente não casa para ficar viúva, a gente não casa para se separar, mas essas coisas acontecem na nossa vida. Entendeu? E a gente, como mulher, às vezes a gente fica muito perdida. Ainda bem que eu coloquei o pé nesse negócio, e ainda bem que eu consegui aprender, que eu consegui fazer, que eu consegui viver, que eu consegui ter tempo para minha filha, para os meus filhos. Eu coloquei aqui uma música para vocês ouvir que diz o seguinte: que a gente às vezes tem muito medo de fazer, né? Mas depois que a gente começa, o medo meio que vai embora. A gente todo dia dorme imaginando os sonhos que a gente tem na nossa cabeça. Mas se a gente acordar de manhã e a gente não tomar nenhuma atitude, esses sonhos não vão acontecer, vai ser só utopia, sabe? Eu fiquei perdida quando ele foi embora. E o que me salvou foi, de novo, o multinível. Foi tão bom estar com pessoas que me apoiaram, sabe? Foi tão bom olhar e saber que eu conseguia fazer alguma coisa e que eu conseguia dividir alguma coisa com alguém.
A gente dividiu muitas coisas boas, e entre elas foi o palco. Essa foi a nossa última foto no palco. Nesse dia, ele falou para mim assim: Você está pronta? Eu não entendi. Essa foto simboliza o tanto do respeito que a gente tinha um pelo outro, o tanto do carinho que a gente tinha um pelo outro, né? O tanto de amizade que a gente tinha um pelo outro. Então, era uma sociedade perfeita. Eu costumo dizer que a gente viveu tudo que a gente tinha que viver. E Deus sabia que tinha que levar ele, sabe? E ainda bem que eu embarquei no sonho dele, né? Ainda bem que eu acreditei. E eu queria muito que você acreditasse no que você é capaz de fazer. Eu queria muito que você acreditasse no tanto que você é importante, no tanto que você faz diferença na vida das pessoas, sabe? Mas eu mereço ser feliz, né, gente? Então tá aí, para quem não sabe, hoje, né, eu tenho um relacionamento também, porque a vida continua. Isso principalmente porque quando o Celso foi embora, ele não deixou uma mulher machucada, ele não deixou uma mulher arrebentada, ele deixou uma mulher que sabia viver, uma mulher que ele ensinou a viver. Sabe o que é isso aí? É uma foto de um cemitério. E eu gosto sempre de mostrar essa foto porque eu entendo que aí tem muitos sonhos que estão enterrados aí. Acho que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo, porque aí está enterrado muito pedido de perdão que não foi feito, né? Muito eu te amo que não foi dito. Aí está enterrado muita faculdade que não foi feita. Aí tem gente que desistiu do multinível, desistiu da família, desistiu de viver, desistiu dos filhos, desistiu de ter uma vida melhor. E no final de tudo, foi parar aí, porque esse, infelizmente ou felizmente, é o destino de todos nós. Eu desejo que a gente vá embora bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha, sabe? Eu espero que a gente vá embora bem velhinha, a gente bem rica, tudo esticada, porque a gente vai ter dinheiro para esticar tudo, entendeu? Mas eu quero que, para mim, eu quero ir embora bem velhinha, mas eu quero ir embora vazia, bem vazia, sabe? Então, todo o amor que eu tiver que dar, tudo que eu tiver que realizar, toda viagem que eu tiver que fazer, eu quero fazer aqui agora. Todo abraço que eu tiver que dar, que todo eu te amo que eu tiver que dizer, meus filhos, o Lipe mora longe de mim. Eu ligo para ele todo santo dia e eu digo, eu te amo. Eu falei para eles que a melhor coisa que eu posso fazer por eles hoje é cuidar de mim, para eles serem felizes sem culpa. A melhor coisa que a gente pode fazer pelas pessoas que a gente ama, gente, é cuidar da gente. Para quem está na nossa volta, também ser feliz, sabe? Sem te olhar e achar que você é um peso, mas olhar você como uma mulher forte, como uma mulher bonita. Lógico que a gente tem nosso momento de vulnerabilidade, todo mundo tem, mas o que eu quero dizer para você aqui é que você pode olhar para você agora. O dia que a gente tiver que ir para esse lugar, a gente vai vazia. O Celso era uma pessoa, isso ele me ensinou, ele era uma pessoa que se ele comprasse um tênis ele usava de noite. Ele não deixava de ligar para ninguém que ele queria. Ele não deixava de procurar um amigo. Ele não deixava de estar com os amigos que ele queria. Ele não deixava de estar com a família que ele queria. E eu fui para o mesmo ritmo. Se eu tiver que ligar para uma pessoa só para falar, estou com saudade, te amo, eu vou fazer isso. Então, faça isso todos os dias, tá? Isso daí, tem gente que acha que é uma batata, mas não é não, gente. Isso daí é uma manga. A gente enxerga uma manga, só que ela não é uma manga, ela é uma semente. Se você enxergar que ela é uma manga, você vai comer o fruto, vai se alimentar agora e vai jogar tudo fora. Mas se você enxergar que ela é uma semente, você vai plantar, você vai cuidar dela, ela vai crescer, ela vai florescer e ela vai dar outros frutos. E é isso que a gente vai fazer aqui. É assim, se você perguntar para mim como você enxerga a Vactos hoje, eu enxergo a Vactos como essa manga, que é uma semente que a gente tem que plantar e a gente tem que regar.
E mesmo que as pessoas venham para querer destruir o nosso sonho, não se importe com isso, não, porque mesmo que as pessoas pisem, que as pessoas joguem mais terra, não se importe, porque você é semente, e semente brota de novo. Ninguém consegue matar uma semente, semente brota. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, não tenha vergonha de começar pequeno, mas sonhe grande, sonhe muito grande, que você não está sozinha para realizar isso tudo. Com certeza. E pensa sempre no seguinte: vai ter dia muito difícil nesse negócio. Vai ter dias que a gente vai ter vontade de desistir, mas a gente não vai desistir, porque a gente vai subir no alto dessa montanha e a gente vai ter a vista mais linda que a gente vai poder ter. O dia que faltar sorte para a gente vai fazer sobrar atitude, porque o medo, porque o azar morre de medo de pessoas determinadas. E vocês imaginem, mulheres determinadas. Meu nome é Magnólia Rodrigues. Eu sou consultora ouro hoje dessa empresa, mas junto com vocês, a gente vai muito longe. Sozinhas, a gente já consegue ir longe, mas acompanhadas, unidas, a gente consegue ir muito mais rápido.